Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, disciplina de estruturas algébricas. Esse vídeo vai dar início à nossa aula em que nós vamos estudar um pouco sobre subanéis, certo? Se você vem acompanhando a nossa disciplina, você pode ter percebido já que lá quando nós trabalhamos com grupos, nós falamos em subgrupos, né? E lá, quando a gente estudou sobre grupos, eu já havia mencionado com vocês que quando vocês estavam fazendo o curso de álgebra linear, se é que você já fez um curso de álgebra linear, eu acredito que sim, né? Se você está assistindo esses vídeos aqui, porque você está fazendo algum curso de estruturas, né? De grupos de anéis, e deve já ter estudado a álgebra linear e já deve ter visto espaços vetoriais. Se esse não for o caso, bom, então você já deve ter estudado alguma disciplina relacionada a fundamentos, né? Da matemática, e você deve ter estudado já, ouvido falar pelo menos em subconjuntos, né? Então, dado um conjunto, você tem a noção de subconjuntos. Então, você tem essas ideias, sempre que você tem algum tipo de estrutura, algum tipo de conjunto que tem uma estrutura, você sempre se pergunta se, dado um subconjunto, será que aquele subconjunto tem a mesma estrutura de onde ele está contido, né? Então, se eu te dou um espaço vetorial e você pega lá dentro um subconjunto desse espaço vetorial, pega subconjunto qualquer de vetores, a pergunta natural que você pode se fazer é se esse subconjunto de vetores continua sendo um espaço vetorial com as mesmas operações do espaço todo, né? Isso também já foi visto lá em grupos, né? Então, quando nós estudamos grupos, nós estudamos os tais dos subgrupos, né? Que nada mais eram, a grosso modo, grupos contidos dentro de um outro grupo, né? Ou seja, subconjuntos que eram grupos com a mesma operação do grupo original. Como aqui nós estamos estudando uma estrutura algébrica nova chamada anel, claro que nós vamos nos preocupar agora em saber se existem dentro de um certo anel, será que existem subconjuntos que eles mesmos são anéis, né? Com as claro, com as mesmas operações do anel original. Sempre mantendo as operações. Não adianta mudar a operação. Aí você não vai ter subanel. Vai ter um subconjunto que é um anel com outra operação. Ou com outras operações, no nosso caso, né? Já que nós estamos trabalhando com duas operações agora em anéis. Né? Então é isso que nós vamos estudar nesse vídeo de agora. Né? Nós vamos definir o que vem a ser então um subanel. Vamos dar alguns exemplos de subanéis e, e uma maneira de você caracterizar subanel. Certo? Você deve ter percebido, já se você está acompanhando, na aula anterior, quando nós definimos anel, nós mostramos que esse conjunto aqui, o conjunto dos números pares, com a operação com as operações de adição e multiplicações usuais, né? Adição e multiplicação usual dos inteiros, isso dava um anel que está contido dentro dos inteiros, tá certo? Então, por isso que é razoável você dizer que o conjunto dos números pares, com as operações usuais de adição e multiplicação, é um subanel do anel dos inteiros que a gente conhece, tá certo? Nós vimos, por exemplo, que o conjunto dos números ímpares não era um anel contido nos inteiros, né? Nós acrescentamos o zero, lembra que nós acrescentamos o zero, mesmo acrescentando o zero, que era o que estava dando problema para a gente, e mesmo assim não estava dando anel. No final das contas, concluímos então que o conjunto dos números ímpares acrescido do zero não era subanel. Então, isso é um exemplo de um subconjunto que não é um subanel dos inteiros. Tá? Então, nós já temos exemplos de subanéis e nós temos exemplos de conjuntos que não são subanéis. Então, de uma maneira bem formal, para não deixar a coisa meio vaga aqui, dado um anel e um subconjunto não vazio desse anel, B, né? Então, nós vamos dizer que se o B é um anel com as mesmas operações do anel A,
Então, nesse caso, nós vamos dizer que o B é um subanel de A. Se você tem um anel A, um subconjunto B não vazio, claro. Ele ter chance de ser anel, ele precisa ser não vazio, né? Então, esse B vai ser, se esse B com as operações do anel A for um anel, então nós dizemos que o B é um subanel de A. A notação é essa daqui, ó. B menor ou igual a A. E isso aqui é só uma anotação para dizer, olha, é subanel. Nós já estávamos usando essa anotação aqui para denotar subgrupos, lembra? Né? Então, essa daqui era a anotação também que nós usávamos para subgrupos. Por que nós estamos usando aqui a mesma anotação agora? Porque nós mudamos de estrutura, né? Nós mudamos de estrutura, estudando anéis agora. Então, por isso que nós estamos usando aqui a mesma anotação. Já que é sub alguma coisa, né? Subanel, nós estudamos subgrupos e usamos essa anotação aqui. Nós resolvemos, então, mantê-la agora para subanéis. É claro que todo anel possui pelo menos 2 subanéis, que é o subanel formado só pelo zero. Isso é um anel. E o anel todo. O anel todo ele é um subconjunto contido no anel, que é um anel. Né? Então, esses dois sempre são subanéis. Exemplos clássicos de subanéis, né? Os inteiros, que é um subanel nos racionais, que é um subanel dos reais, que é um subanel dos complexos. Isso com as operações usuais que nós estamos acostumados. Né? Lembramos que lá na aula anterior, nós definimos uma nova operação no conjunto dos números reais. Né? Eu não estou falando daquela operação, estou falando daquelas operações usuais que a gente usa no dia a dia. Tá? E o que a gente aprende na escola e tudo mais. Né? Essas operações. Dado qualquer inteiro, o que a gente fez lá para o 2, né, que são os números pares, ou seja, os múltiplos de 2, tudo que nós fizemos para os múltiplos de 2, nós podemos fazer para os múltiplos de qualquer número inteiro. Esse qualquer número inteiro que nós estamos considerando, nós vamos chamar ele de M aqui. Né? Então, quem vai ser para nós o MZ? O MZ vai ser o conjunto formado por todos os múltiplos de M. Então, vão ser todos os elementos da forma MK. E isso aqui é o subanel dos inteiros. Primeiro, que esse conjunto é não vazio, isso é óbvio, né? Porque o zero está aqui dentro. O zero é múltiplo de todo mundo. O zero é múltiplo de qualquer inteiro. Então, o zero sempre está aqui dentro. Esse conjunto não é vazio. Essa é a primeira coisa que você tem que ver, né? Segundo, né? Da mesma forma que nós mostramos lá que os números pares eram um subanel, eram um anel, né? Lá na aula anterior. Lá, você vai naquela demonstração lá, vai lá e veja o que a gente fez lá, e troca 2 por M. Só. Porque lá não importa o fato de ser 2. Não importa o fato de ser múltiplo de 2. Lá o que importa é ser. O fato importante lá é ser múltiplo de alguém. Certo? E esse alguém, daquele caso lá, era 2. Aqui é um M qualquer. Beleza. Outra coisa, se o D for um inteiro livre de quadrados, né? Nós já mencionamos isso. Na aula passada nós falamos, então, no Z raiz de D e no Q raiz de D. Z raiz de D são todos os números da forma A mais B raiz de D. Né? O Q raiz de D são os números da forma A mais B raiz de D, onde o A e o B são racionais. No caso aqui, o A e o B seriam inteiros, né? E aí você tem essa cadeia aqui de subanéis, né? Os múltiplos de M é um subanel dos inteiros, que é um subanel desse Z raiz de D, que é um subanel do Q raiz de D, que é um subanel de F, que é um subanel dos complexos. Isso para o D maior ou igual a zero. Tá? Se o D for menor do que zero, então os múltiplos de M serão um subanel nos inteiros, que vai ser um subanel no Z raiz de D, e vai ser um subanel no Q raiz de D, que vai ser um subanel dos complexos. Isso daqui acaba não sendo mais um subanel dos reais. Porque aqui, se o D for negativo, aqui vai aparecer raízes de coisas negativas. Certo? Isso aqui não é muito difícil de você verificar. Na verdade, é trabalhoso, né? Porque, como você já pode ter percebido, para você mostrar que um subconjunto de um subanel, para você mostrar que um subconjunto de um anel é um subanel, você precisa mostrar duas coisas, né? Primeiro,
que o B ele é fechado para as operações de adição e multiplicação, ou seja, que aquelas operações de adição e multiplicação lá do anel A, quando você restringir ela aos elementos de B e operar, isso continua caindo dentro de B. Porque você lembra, né? As operações de um anel têm que ser operações internas, desculpa. Então você tem que pegar dois elementos daqui, operar eles e continuar dando um elemento daqui. Se cair fora, a operação não é interna, a operação é outra coisa. É externa, sei lá, chama do jeito que você quiser. Mas ela não é uma operação interna. Então, dizer, olha, a operação é fechada, é dizer que ela é uma operação interna. Nós já comentamos isso na aula anterior, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para mostrar que um subconjunto é um subanel, além de mostrar que ele é não vazio, nunca esqueça de mostrar que ele é não vazio, você precisa mostrar que ele é fechado para a adição e para a multiplicação. E depois você precisa verificar as 6 propriedades da definição de anel, né, para o conjunto B. Então, é bastante trabalhoso. Então, nesses exemplos aqui, ó, você sempre tem que fazer essas coisas aí, todas que eu falei, né? Mostrar que esses conjuntos aqui eles são fechados, né? Cada um deles é fechado para a operação que você está considerando. Todos eles são, né? Já mostramos isso, né? Ou já sabemos disso. E depois mostrar todas as 6 propriedades da definição de anel. É claro que algumas delas, elas não precisam ser verificadas. Da mesma forma que quando nós trabalhamos em grupos, né? Quando nós trabalhamos em grupos, nós também não precisávamos, por exemplo, mostrar que a operação de associatividade valia para os elementos do sub alguma coisa, do subgrupo. Porque como a operação era associativa para todos os elementos do anel, do grupo, né? Então, em particular, a operação era associativa para elementos do subconjunto que você estava considerando. Aqui é a mesma coisa, né? Então, algumas propriedades, quando você vai mostrar que um subconjunto é um subanel, algumas propriedades você não precisa mostrar. Porque como essas propriedades valem para todos os elementos do anel, em particular, essas propriedades vão valer também para os elementos do subconjunto B que você está considerando. Algumas não. Tá? Algumas não. Você pega lá um subconjunto, por exemplo, pega lá um subconjunto de um subanel. Você quer mostrar que aquele subconjunto pega um subconjunto de um anel. Aí você quer mostrar que aquele subconjunto é um subanel. A associatividade da adição, você não precisa mostrar. Por que não? Porque a associatividade da multiplicação, da adição, ela vale para todos os elementos do anel. Então, em particular, essa propriedade também vai valer para os elementos do subconjunto. Né? A comutatividade da adição é a mesma coisa. Você não precisa mostrar você não precisa mostrar que a comutatividade vale para os elementos do subconjunto B. Porque a comutatividade da adição ela já vale para todos os elementos do anel A, do seu anel que você está considerando. Ao contrário do elemento neutro. Se você pega só um subconjunto, não há garantia de que naquele subconjunto que você pegou, o elemento neutro da adição esteja. Essa garantia você não tem. Outra, pego um subconjunto, você não tem razões para acreditar que o simétrico de qualquer elemento vai estar lá dentro. Então, essas duas propriedades, essas são obrigatórias, essas não tem jeito, essas duas você precisa verificar, certo? Não tem para onde correr. A propriedade da multiplicação, que você também não precisa verificar, as duas, a associatividade e a distributividade. Você não precisa mostrar que elas valem para o seu subconjunto B, se você quer mostrar que ele é subanel. Por quê? Porque a mesma coisa, a associatividade da multiplicação, como ela vale para todos os elementos do seu anel, em particular, ela vai valer para os elementos do subconjunto. A mesma coisa é a distributividade. Tá certo? Então, essas propriedades, associatividade, comutatividade da adição, associatividade e distributividade da multiplicação, isso você não precisa verificar. Isso vale para elementos de qualquer subconjunto. Tá certo? Então, por isso, como nós podemos evitar algum tipo de trabalho, nós vamos ver qual é o mínimo que nós precisamos mostrar para que um subconjunto seja um subanel.
Então, nós vamos ver isso agora na próxima proposição. Né? Então, dado um anel A e um subconjunto B não vazio, então o B vai ser um subanel de A se somente se as seguintes propriedades estão satisfeitas. Primeira delas, o B tem que ser fechado para a diferença. O que é a diferença? Eu acho que eu não defini diferença ainda. Diferença de x e y é a soma de x com o oposto de y. Isso é o x menos y. Então aqui nós estamos encurtando. Em vez de escrever mais, menos, nós vamos simplesmente escrever menos. Tá certo? Então o B tem que ser fechado para a diferença. Ou seja, se eu pegar quaisquer dois elementos do B, a diferença de x e y, x menos y, ou seja, x mais menos y, isso tem que ser um elemento de B também. Né? Ou seja, tem que ser fechado para a diferença. Tá? Outra, o B tem que ser fechado para multiplicação. Ou seja, para quaisquer dois elementos de B, o produto de x por y, para quaisquer dois elementos x e y de B, o produto de x e y tem que estar em B também. O que mais? Só. Para mostrar que é subanel, basta você mostrar que a operação, que o B é fechado para a diferença, e mostrar que o B é fechado para a multiplicação. Tá? Se eu mostrar que o B é fechado para a multiplicação, como nós já tínhamos visto, a associatividade e a distributividade da multiplicação, elas valem. Né? Então, por isso que aqui você não precisa mostrar ela. Vale sempre, vale para quaisquer elementos, então vai valer para os elementos do B também. Essa propriedade 1 aqui, essa primeira propriedade que a gente tem que mostrar, para mostrar que um subconjunto é um subanel, é a mesma coisa que nós fazíamos lá em grupos, para mostrar que um subconjunto era um subgrupo. Lembra que nós tínhamos para quaisquer dois elementos do subconjunto, x operado com o inverso de y deveria pertencer ao subconjunto. Lembramos, né? O conjunto A só com a operação de adição, se você olhar só o A com a adição, isso é um grupo abeliano. Então, por isso que nós precisamos dessa propriedade aqui. Essa propriedade aqui não tem como você fugir dela. Mostrar que x operado com o oposto aditivo de y, isso tem que estar em B. Não tem como você fugir disso. Isso aqui é um 6 somente C. Todo 6 somente C tem a parte fácil e a parte difícil. E é claro que para eu garantir o meu meio ponto, eu vou mostrar a parte fácil. Qual é a parte fácil? É a ida. Se o B é um subanel, então ele é um anel. Se ele é um anel, é claro que o B é fechado para a diferença e o B é fechado para a multiplicação. Lembrando que como diferença é uma soma, né? E o B é subanel, então o B é fechado para a adição, né? Então isso daqui vai acabar valendo. Tá? E isso daqui também. Obrigatoriamente tem que ser fechado para a multiplicação também. Tá certo? Então, a ida, o meio ponto que a gente ganha mostrando a ida, nós já temos. Tá certo? Bom, vamos mostrar a recíproca. Na recíproca nós só temos essas duas propriedades aqui, né? O B é fechado para a diferença e o B é fechado para a multiplicação. O que nós queremos mostrar? Nós queremos mostrar que valem as 6 propriedades de anel. Né? Então vamos lá. Nós já lembramos, né? Associatividade, comutatividade da adição não precisa. A associatividade e distributividade da multiplicação também não precisa. Pelo que nós acabamos de ver no slide anterior. Então vamos lá. Por hipótese, o B é não vazio. Vamos ver aqui, B é um subconjunto não vazio, então o B é não vazio, né? E as propriedades 1 e 2 elas estão satisfeitas. Então isso aqui nós temos por hipótese. O B é não vazio e as propriedades 1 e 2 estão satisfeitas. Como o B é não vazio, eu posso pegar um elemento y que está lá dentro. Como o y está e a propriedade 1 é válida, ou seja, a diferença está, y menos y é y mais menos y, isso é zero. Né? Então o elemento neutro da adição está lá dentro. Além disso, como o zero está, zero somado com o oposto de y, isso está no B. Mas se espera, zero somado com o oposto de y é o oposto de y. Tá? Então, todo elemento lá de dentro tem o oposto também lá dentro. Por causa do item i. Né? Então, o que nós temos? Nós já temos que o nosso conjunto, o elemento neutro está lá dentro, e que todo elemento de B
para todo elemento de B, o oposto aditivo também está. A pergunta é se a operação de adição ela é fechada para o B. Então, para isso, nós vamos pegar dois elementos que estão no B. Nós já vimos na aula anterior, nas propriedades, lá naquelas regrinhas de sinal, que o oposto do oposto de y é o y. Então, essa soma aqui, ó, x mais o oposto do oposto de y é x mais y. Porque isso daqui é o próprio y. Tá certo? Agora, quem é x somado com o oposto do oposto de y? Percebe? Ó? O oposto de y está no B. Então, x somado com o oposto do oposto de y, isso está em B. Então, x mais y está em B. Tá certo? Então, de fato, o nosso conjunto B ele é fechado para a operação de adição. O que nós temos, então? Até o momento. B é um subconjunto não vazio do A, fechado para adição e multiplicação, possui elemento neutro da adição, todo elemento de B possui o posto aditivo em B. Tudo isso está valendo. Então, vamos ver. Ó. Nós temos duas operações internas, já que é fechado. Temos duas operações internas. A operação de adição tem elemento neutro, vale A2. A propriedade A2 da definição de anel. Todo elemento lá de dentro tem simétrico ou tem oposto aditivo. Então, vale a propriedade A3. A propriedade A1 e a propriedade A4, ou seja, a associatividade e comutatividade da adição, você não precisa mostrar, porque elas valem para todos os elementos de A, então vai valer para os elementos de B. E a associatividade e a distributividade da multiplicação, você também não precisa mostrar, porque como ela vale para todos os elementos de A, vai valer para todos os elementos de B. Moral da história, então, o nosso B é um subconjunto, é um subanel de A. Então, para você mostrar que um subconjunto é um subanel, você não precisa fazer... Não precisa mostrar todas as propriedades de anel. Basta você mostrar essas duas aqui. Que o subconjunto é não vazio e mostrar que ele é fechado para a diferença. Essa é a definição de diferença, né? É o elemento somado com o oposto de outro. E também que ele é fechado para a multiplicação. Basta essas duas para você ter um subanel. E aí, agora vamos ver alguns exemplos. Né? Por exemplo, no conjunto das matrizes sobre um anel, matrizes 2 por 2, nós estamos considerando aqui, nós vamos pegar esse tipo de matriz aqui, ó, que tem elementos de A na primeira linha e na segunda linha as entradas são zeros. Né? Então as matrizes daqui são do tipo AB, 0, 0. E o A e o B são elementos de um anel qualquer. Nós vamos mostrar que isso daqui é um subanel do conjunto das matrizes M2. Então, para isso, bom, primeiro, ele é não vazio? É óbvio que ele é não vazio porque a matriz nula está aqui dentro. Sempre que você quer mostrar que um subconjunto é não vazio, a primeira coisa, para mostrar que ele é subanel, você precisa mostrar que ele é não vazio. Então, mostre que o elemento nulo está lá dentro. Mostre que o neutro da adição está lá dentro. Essa sempre é uma boa estratégia. Assim como nós mostrávamos que o elemento neutro estava no subconjunto, para mostrar que ele era subgrupo. Aqui é a mesma coisa. E agora nós vamos ver que esse conjunto aqui ele é fechado, então, para a diferença e para a multiplicação de matrizes. Quanto que vai dar a diferença dessas duas matrizes aqui? Como é que a gente faz, né? Então, nós subtraímos elemento a elemento. E aí vai ficar A menos C, a primeira entrada, B menos D, 0 e 0. Isso é um elemento de B. Tá certo? Olha cá, olha a estrutura, né? Elemento de A, 0 do A, 0 do A. Então, essas propriedades aqui, essa propriedade aqui, que é fechada para a diferença, está valendo. Será que esse conjunto é fechado para a multiplicação? Ou seja, se eu pego dois elementos daqui de dentro e operar eles, multiplicar eles, será que isso continua dando um elemento aqui de dentro? Será que a cara continua sendo a mesma? Vamos ver. O produto desses dois elementos. Como é que vai dar o primeiro elemento? Então, para o primeiro elemento, a primeira linha, eu multiplico pela primeira coluna, né? Vai dar o AC. Por que vai dar o AC? Aqui vai dar o A com o C e o B com o 0. Né? Então, B vezes 0 dá 0. Nós já vimos, né? B vezes 0 dá 0 num anel qualquer. Né? A primeira linha, pela segunda coluna, vai dar o elemento daqui. Então, vai dar o AD. Né? Uma vez que o B vai zerar com esse 0 aqui na multiplicação.
O elemento aqui de baixo vai ser zero, né? Porque você vai pegar essa segunda linha aqui e vai multiplicar pela primeira coluna. E o produto de zero de um anel por qualquer elemento sempre dá zero no anel. Então aqui dá zero e aqui dá zero também. Isso é um elemento de B. Ou seja, esse conjunto aqui ele é não vazio. A matriz nula está lá dentro. É fechado para a diferença e é fechado para a multiplicação. Então nós temos um subanel. Outro subconjunto que nós vamos mostrar que é um subanel é o que a gente chama de centro. Lembra que quando nós estávamos trabalhando com grupos, nós tínhamos a noção de centro de um grupo. O que era o centro de um grupo? O centro de um grupo eram todos aqueles elementos do grupo que comutavam com todos os elementos do grupo. Isso que nós chamamos de centro. Aí você pensa assim, bom, mas o anel também é um grupo. O anel com adição é um grupo. É um grupo abeliano. Então todo mundo comuta com todo mundo. Então não faz sentido definir o zero, não faz sentido definir o centro como sendo aqueles elementos que comutam com todo mundo via operação de adição. Não faz sentido. Porque daí todo mundo entraria no centro. Todo mundo está no centro se você olhar o anel A como um grupo aditivo. Então, nós vamos definir o centro não usando a adição, nós vamos definir centro usando a multiplicação. Porque a multiplicação ela não precisa ser comutativa. Então, se não é comutativa, não é todo mundo que comuta com todo mundo. Então, nós vamos colecionar agora, no centro de um anel, nós vamos colecionar aqueles elementos X que comutam com todos os elementos azinhos que estão no anel A. Tá? Então, isso que nós vamos chamar de centro. Então, quem que vai ser o centro de um anel? Aqueles elementos que comutam com todo mundo via operação de multiplicação, não via operação de adição, que seria o natural, já que o anel A com adição é grupo, mas é grupo abeliano. Então, definir o centro via adição é dizer que o centro é sempre o anel todo. E aí não vai ter muita graça. Então, por isso que nós definimos aqui, para ter alguma graça, para ter alguma coisa a ser estudada no centro, por isso que nós estudamos aqui, então, o conjunto dos elementos que comutam com todo mundo via multiplicação. Isso é o centro. Primeiro, esse conjunto ele é não vazio, porque o zero está aqui dentro. Zero vezes qualquer elemento dá zero. Já mostramos isso na aula anterior. Então, zero vezes qualquer elemento dá zero. Qualquer elemento vezes zero também dá zero. Né? Então, 0 vezes x é igual a x vezes 0. Ou 0 vezes a é igual a vezes 0 para todo A do anel. Então, de fato, o zero está aqui dentro e o conjunto é não vazio. Esse conjunto aqui, que a gente chamou de centro, é não vazio. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mostrar que o centro ele é fechado para a diferença e que o centro é fechado para a multiplicação do anel. Para isso, nós vamos pegar dois elementos do nosso centro, vamos chamar esses elementos de x e y. O que eu tenho que fazer para mostrar que a diferença está lá dentro? Eu preciso pegar qualquer azinho, preciso pegar o x menos y, multiplicar por esse elemento a e mostrar que esse a pode passar da direita para a esquerda. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Né? Então, x menos y multiplicado por a, isso aqui, usando a distributividade, é x vezes a menos y vezes a. Como o x e o y estão no centro, então aqui comuta. O x e o y eles comutam com o a. Então vai ficar ax menos ay. Posso colocar o a em evidência e aqui vai ficar então a que multiplica x menos y. A mesma coisa para multiplicação. Então, eu vou pegar o xy, vou multiplicar por qualquer elemento de A e vou mostrar que esse A vai parar aqui para o lado direito. Tá certo? Bom, x vezes y multiplicado por A, isso é a mesma coisa do que x multiplicado por YA. Por quê? Porque a multiplicação é associativa. Então, observe que aqui a associatividade ela é algo importante. Como o y está no centro, eu posso comutar o y com o A e vai ficar AY.
Vou associar de novo aqui e vou ficar com XA. Esse XA, como o X está no centro, eu posso trocar o A e o X de lugar, vai ficar AX. Vou associar e eu vou ter AXY. Moral da história, a diferença e o produto de dois elementos do centro está no centro e, portanto, o centro é um subanel. Certo? Outra coisa também que é fácil de verificar, isso não é muito difícil, é a mesma coisa que nós fizemos em grupos, né? A interseção de subanéis, a interseção de dois subanéis é um subanel do anel, tá? A interseção de qualquer quantidade de subanéis continua sendo um subanel. A pergunta é, será que a união de subanéis é um subanel? Provavelmente a resposta é negativa, porque isso já não valia para grupos. Como isso não valia para grupos, não tem muito sentido de você esperar que isso valha para anel, uma vez que todo subanel, em particular, é um subgrupo aditivo. Né? E, de fato, não é. Basta você pegar esses dois subanéis aqui, os números pares e os números múltiplos de 3. A união desses dois subanéis não é subanel. Por quê? Porque o 2 está no 2Z e o 3 está no 3Z. Quando você soma 2 com 3, isso dá 5. Mas o 5 não está na união. Ele não é múltiplo do 2, nem é múltiplo do 3. Como não é múltiplo de 2, não é múltiplo de 3, não está na união. Certo? Então, de fato, a união de subanéis não é subanel. Isso daqui, inclusive, valia para subgrupo. É o mesmo exemplo. O mesmo exemplo que nós usamos para mostrar que a união de subgrupo não é subgrupo, nós estamos usando aqui para mostrar que a união de subanel não é subanel. Né? Inclusive, usamos o mesmo argumento. O argumento, inclusive, é o mesmo. Certo? Se você pega A um anel e N um inteiro positivo, então você pode considerar o conjunto das matrizes N por N com entradas em A. Dentro desse anel, você pode pegar o que a gente chama de matrizes diagonais. O que é uma matriz diagonal para nós, para mim? O que vai ser o diag das matrizes? Vai ser uma matriz que tem em cada entrada da diagonal principal o mesmo elemento e fora da diagonal principal todo mundo é zero. Certo? Então, isso que nós vamos chamar de diag das matrizes, e é esse conjunto de matrizes diagonais aqui, bem especial. Isso aqui você pode mostrar que é um subanel. Por quê? Se você subtrair duas matrizes diagonais, o resultado é uma matriz diagonal. Se você multiplicar duas matrizes diagonais, o produto é uma matriz diagonal. Tá? E esse conjunto de matrizes aqui, das matrizes diagonais, não é vazia. Não é um conjunto vazio. Porque basta você pegar o A como sendo zero aqui. Lembrando aqui, esse zero que eu estou colocando aqui não é o zero número. É zero do seu anel A. Tudo bem? Beleza. Então, isso vem a ser um subanel do anel das matrizes. Tá? O conjunto das matrizes, ele não é comutativo. Mas o subanel das matrizes diagonais, dessa forma, isso é um anel comutativo. Tá? Isso você pode mostrar também. Mais ainda, se o A for um domínio, o conjunto das matrizes diagonais, dessa forma aqui, é um domínio, mesmo que o conjunto das matrizes não seja um domínio. O que você pode observar aqui? Que o subanel pode ter propriedades que o anel das matrizes não tenha. Então, pode haver exemplos em que o subanel tem certas propriedades, mas o anel inteiro não tem. Como, por exemplo, ser comutativo. O anel em questão aqui, as matrizes, não é um anel comutativo. Mas o subanel é comutativo. O conjunto das matrizes não é um domínio. Mas esse subanel é um domínio quando o conjunto o anel das entradas for um domínio. Né? Então, o anel pode não ter certas propriedades, mas o subanel pode ter. Por que isso acontece? Porque quando você pega um subanel, você está olhando só para um pedaço do seu anel. Você não está olhando ali para o todo, você está olhando só para um pedaço.
Nesse pedaço, talvez tenha propriedades que no anel todo não tenha. Tá certo? Pensa numa casa, por exemplo. Eventualmente, não há ar-condicionado em toda a casa. Mas se você olhar só para o quarto tem ar-condicionado. Isso pode acontecer. Né? Não há mesas em todos os ambientes da casa, mas na cozinha ou na sala tem. Sofá não tem tudo que é lugar da casa, mas na sala tem. Talvez no quarto não tenha. E assim por diante. Então, para anel é a mesma coisa. Você reduz o seu ambiente, você olha só para um pedaço do anel, você fala, ali pode ter propriedade que me interessa estudar. E aí você estuda lá. Certo? O que acontece com a identidade do anel? Isso aí, para mim, é o máximo. O que acontece com a identidade do anel, isso é algo fabuloso, no meu ponto de vista, é claro. O que nós temos? Nós temos 4 possibilidades em relação à identidade do anel e do subanel. A primeira delas, o anel e o subanel têm identidades e elas coincidem. Esse é o caso mais comum de todos. E para mostrar isso, basta você ver o conjunto das matrizes e o subanel das matrizes diagonais. Aqui tem uma identidade, esse conjunto tem identidade, e esse daqui também tem identidade e eles coincidem. É a matriz de identidade. Se você colocar todo mundo 1 aqui, ó, considera o A como sendo reais, né? E aí, então aqui vai ter a matriz de identidade, ela vai ser uma matriz diagonal e ela também vai ser a identidade daqui, certo? Então, esse é um exemplo de anéis de um anel e um subanel que tem identidade e elas coincidem. O anel tem identidade e o subanel não tem identidade. Isso pode acontecer também. Considera o anel dos inteiros, tem identidade, e o subanel formado pelos números pares não tem identidade. Então, isso também acontece. Outra coisa que pode acontecer, o anel não tem identidade, mas o subanel tem identidade. Esse é o mais bizonho. E é verdade. Se você pega, por exemplo, isso aqui, ó, o produto externo dos inteiros com o conjunto com o anel dos números pares. Esse anel aqui, ele não tem identidade. Esse não tem. Agora, se você pegar esse subanel aqui, ó, inteiros cartesiano zero, com adição e multiplicação ali, definido no produto externo, isso aqui tem essa identidade aqui, o par ordenado 1, 0. Então, o anel não tem identidade, mas o subanel tem identidade. Lembra aquela coisa? Você olha para um pedaço do anel, o anel todo não tem identidade, mas um pedaço do anel tem. É esse caso aqui. E segundo não, né? Em quarto, o anel e o subanel têm identidades e elas são distintas. Se o item 3 já era bizonho, esse daqui é mais bizonho ainda. Ele é ainda mais bizarro. Qual é o anel que nós vamos considerar? Considera o anel das matrizes 2x2 com entradas em R. A identidade desse anel é a matriz de identidade 1001. Tá? Agora pega esse conjunto aqui. Ó. Esse conjunto é formado pelas matrizes do tipo X, X, X e X. Com X real. Você pode mostrar soma de 2 elementos dessa forma é um elemento dessa forma. Quais são as matrizes que estão aqui? Todas aquelas que têm a mesma entrada, que tem as 4 entradas iguais. Essa é a característica dos elementos desse conjunto B aqui. Aqui dentro só tem matrizes 2x2, em que as entradas das matrizes é a mesma. Então, por exemplo, a matriz 1, 1, 1, 1 está aqui. 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 está aqui. A matriz nula, 0, 0, 0 e 0, está aqui também. Então, esses são todos exemplos de matrizes que estão lá dentro. Né? Então, a matriz só está lá se todas as entradas forem iguais. A matriz 1, 1, 1, 2 não está aqui. Essa não está. Porque aqui apareceria um 2 e no restante apareceria todo mundo 1. Então, essa matriz não está. Isso você pode mostrar. Então, a diferença de duas matrizes desse tipo continua dando uma matriz desse tipo. E o produto de duas matrizes desse tipo continua dando uma matriz desse tipo. Tá? Você pode mostrar. É um exercício para você. Mostra que isso aqui é um subanel.
Já mostrei que é anãozinho, tem um monte de matriz lá dentro. E ela possui identidade, que não é essa. Qual é? É essa daqui. Um meio, um meio, um meio e um meio. Tá? Então isso você também pode mostrar. É um exercício. É um exercício. Mostrar. E isso daqui é um subanel. E que esta matriz aqui é a identidade desse subanel. Você pode verificar também, será que é um anel comutativo? Não sei. Vê aí. Será que isso aqui é um domínio? Não sei. Verifica. Será que isso aqui é um corpo? Não sei também. Tá? Verifica tudo isso. Beleza? Bom, com isso nós chegamos ao fim do nosso vídeo. 40 minutos de vídeo. Os vídeos estão ficando meio longos, né? Mas uma coisa que você pode perceber, aqui são 12 slides, né? Quando tem 12 slides, eu estou chegando nos 40 minutos. Está dando em média de 3 minutos por slide. Se você for pensar, pouco mais de 3 minutos por slide. Que é mais ou menos uma média aí que eu estou observando a mim mesmo, certo? Bom, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam, então, nos próximos vídeos.